Nair começa elogiando e dizendo que gostou da tatuagem no pescoço dela. Ela responde que está com pressa, então ele diz que não quer tomar muito do seu tempo e pede o número dela. Ela recusa, dizendo que está bem. Ele insiste, dizendo que ela é incrível, mas ela nega e agradece. Ela menciona que não o conhece e ele responde que é por isso que está tentando se apresentar, dizendo que seu nome é Nair. Ela diz que é um prazer conhecê-lo e pergunta seu nome novamente. Ele repete que é Nair. Ela finge esquecer seu próprio nome. Ele pede seriedade e ela afirma estar falando sério. Nair sugere uma rede social, mas ela diz que não tem nada disso, nem sequer um telefone. Ele aponta que o telefone está na mão direita dela, que só pediu um número ou uma rede social para não tomar muito seu tempo. Ela recusa novamente, dizendo que não está interessada. Ele aceita a resposta e deseja um ótimo dia, e ela faz o mesmo. Ele comenta que isso é uma loucura, mas tudo bem. Quando ele questiona por que essas pessoas agem assim, ela começa a gritar de repente e pede para ele esperar. Ela pergunta se ele sabe onde fica o estúdio e se pode lhe dar uma informação. Nair pergunta qual estúdio e ela pede para ele chegar mais perto. Ele comenta que talvez não devesse ajudá-la, que ela mentiu. Ela justifica dizendo que é nova na cidade, há apenas 2 semanas. Ele questiona o que isso tem a ver com mentir para ele. Ela explica que está sozinha e não conhece ninguém, dizendo que ele poderia ser um serial killer. Ele pergunta por que ela voltou, se tinha medo, e aponta que ela viu o carro dele. Ela admite que não queria andar a pé. Ele pergunta se ela presumiu que ele não tinha carro, e ela responde que estava com pressa. Nair pergunta se ela não falou com ele porque achou que ele não tivesse um carro. Ela diz que não foi exatamente isso. Ele percebe que ela agora está interessada e pergunta se ela tem carro. Ela confirma que sim, mas estava andando a pé. Finalmente ela pede desculpas, assumindo a culpa. Ele aceita e pergunta o que ela quer saber. Ela pergunta sobre uma estrada, mas ele não sabe e deseja um ótimo dia. Ela pede para ele esperar e pergunta se ele pode mostrar a cidade. Ele pergunta se ela está falando sério. Ela diz que agora tem tempo, mas não precisa ser agora. Ele acha que não é uma boa ideia, lembrando que ela não estava interessada antes. Ela diz que agora está interessada e ele pergunta por que só agora. Ela sugere que ele pode mostrar a cidade e ele pergunta se é verdade. Ela confirma, dizendo que podem dar uma volta. Ele pergunta por que deveria dar uma chance e ela pede por favor, dizendo que já pediu desculpas. Ele diz que isso não é suficiente e pergunta o que seria. Ela pergunta o que precisa fazer e ele sugere uma volta. Ele pergunta se ela é solteira e ela confirma, dizendo que não gosta da pergunta, pois parece que precisa estar em um relacionamento. Ela explica que está solteira porque ainda não encontrou alguém. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Arkansas e acabou de se mudar para Los Angeles. Ele diz que ainda não a desculpou e ela pede mais tempo, afirmando que ele vai mudar de ideia. Ele pergunta como ela pretende fazer isso e ela responde que ele vai gostar da energia dela. Ele concorda e pergunta se ela pode dar mais uma volta. Ele elogia o que vê e a convida para entrar no carro. Já dentro do carro, ela comenta que está focada na carreira e não notou ele antes. Ele diz que isso parece uma desculpa, mas ela afirma que é verdade. Ele questiona por que ela decidiu voltar de repente e ela confessa que precisava de uma carona. Ele pede para ela esperar e pergunta se foi só por isso, dizendo que não a levará a lugar nenhum. Ela diz que ele está tentando dar uma lição e ele concorda, pedindo sinceridade. Ela admite que voltou por causa do carro. Ele pergunta como ela acha que ele se sente e ela diz que entende. Ele declara que não tem mais nada a conversar e deseja um ótimo dia. Ela responde que estará melhor fora do carro e ele concorda, dizendo que também estará melhor quando ela sair. Ela diz que não quer ouvir mais nada do que ele tem a dizer. Olane inicia a conversa comentando: o que temos aqui? Ele diz que não consegue ver muito bem, mas ela parece bonita. Ele avisa que ela vai cair e ela responde que não percebeu. Em seguida ele se apresenta e pergunta o nome dela. Após ela revelar seu nome, ele comenta que parece que ela não está passando por um bom momento, quase tendo caído. Ela pergunta se ele a teria segurado caso caísse e ele responde afirmativamente, perguntando de onde ela é. Ela responde que é da Flórida e ele pergunta se agora ela está em Houston. Ela confirma e diz
diz que já mora há alguns anos. Olana menciona que veio de Nova York e que é novo na área. Ele sugere que eles deveriam se conhecer melhor e a elogia, dizendo que ela é muito bonita. Ela responde que não vai mentir para ele, afirmando que está correndo atrás de dinheiro e não pode perder tempo com ele, a menos que ele esteja disposto a ajudá-la. Ele pergunta como poderia ajudá-la, mas em seguida diz que não fará isso e lhe deseja um dia abençoado. Ela responde da mesma forma e ele murmura que não vai gastar seu dinheiro. Ele decide esperar até que ela mude de ideia e pergunta por que ela voltou. Ela pergunta por que ele disse que não gastaria dinheiro com ela. Ele responde que foi porque ela sugeriu algum tipo de ajuda. Ele pergunta novamente por que ela voltou e ela diz que ficou curiosa, além de mencionar que ele realmente faz seu tipo. Ele pergunta o que isso significa e ela pede para ele olhar para seu carro. Ele pergunta o que isso implica e ela responde que ele claramente tem dinheiro e gosta de gastá-lo. Ele diz que seu dinheiro é para ele mesmo e que não é o tipo de cara que desperdiça seu dinheiro. Ela comenta que pensou que ele quisesse conhecê-la e ele pergunta se precisa gastar para isso. Ela afirma que é assim que as coisas funcionam, mas ele discorda, dizendo que não é assim em sua vida. Ele diz que não sabe com o que ela está acostumada em Houston, mas que com ele isso não vai acontecer e que se é isso que ela quer, pode ir embora. Ela pergunta se ele tem certeza de que não quer conhecê-la e ele responde que pensou que ela tivesse namorado. Ela diz que não tem, mas já que ele quer assim, tudo bem. Ela decide voltar e ele pergunta o que aconteceu. Ela responde que está muito quente e resolveu pegar uma carona com ele, alegando que voltou porque ele não tinha terminado a conversa. Ele diz que ela está enganada e que a conversa já havia terminado. O vídeo começa com London chavecando essa garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela e pergunta como ela está. Mas a garota já diz para ele que ele não faz o tipo dela para ele se olhar no espelho. Ele então fala que não precisa falar com ele desse jeito e pergunta qual o nome dela. E a moça diz que o seu nome é Jennifer. Ele fala que o seu nome é London. Em seguida, o YouTube pergunta para a garota o que ela está fazendo ali. E ela diz para ele que estava indo encontrar com o seu namorado. O rapaz então pergunta se ela não poderia mostrar para ele alguns restaurantes por ali, pois ele é novo na cidade. Mas a mulher diz que não e fala que ela é fiel ao seu namorado. London então, sem sucesso, ao tentar chavecar a garota, vai na direção do seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. Na hora que a garota vê que o rapaz está indo em direção ao seu carro de luxo, na mesma hora ela volta querendo conversar com ele. Ela então volta perguntando se aquele carro é mesmo de London. Ele diz que sim, confirma para ela. A mulher fica muito surpresa. Então o rapaz pergunta por que dela ter tido aquela reação com ele. Em seguida, a moça fala que é porque London não parecia ser uma pessoa com dinheiro. Mas a mulher então muda de assunto e pergunta para o rapaz se ela poderia dar uma volta no seu carro de luxo. O YouTube então logo a questiona, dizendo que agora há pouco ela não estava nem aí para ele e que agora ela está querendo entrar em seu carro. Em seguida, ela fala pro rapaz deixar isso para lá. London pergunta o que o namorado dela iria achar disso, mas ela diz que não iria falar nada para ele e que ela e seu namorado já estão quase terminando. Mas o YouTube fala que ele já está indo embora e que ela pode ir ver seu namorado sem problemas. A moça então fala que seu namorado pode esperar e diz que ela quer dar uma volta com ele. London diz que tudo bem e chama ela para entrar no carro. E após o rapaz dizer isso, a garota não perde tempo e entra no carro com ele. E após eles entrarem, a moça pergunta o que eles irão fazer. Então London fala que estava apenas tentando conhecê-la melhor. A garota então fala para o YouTube levar ela no shopping e comprar roupas para ela. O rapaz então questiona, perguntando por que ele faria isso. E a moça então fala que é porque ele está tentando conhecê-la e tem que agradá-la. Mas London diz que ele não é qualquer um cara desses que faz qualquer coisa por uma garota. E fala que ele quer que ela o conheça pelo que ele é e não pelo que ele tem. Mas a moça fala que se ele quiser conhecê-la, terá que levá-la no shopping.
mas o YouTube então fala que não irá levá-la. A garota então diz, já que ele não vai fazer as vontades dela, não tem porquê ela estar ali com ele, e que o carro do rapaz deve ser alugado. London então fala para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota desce do carro achando ruim, mas no fim acabou levando fora de London. O vídeo começa com o Nate pedindo uma informação para essa garota. Ele aborda a mulher pedindo a localização de um restaurante. A moça então para e explica para ele como ele irá chegar ao local. Então, após ela dizer o caminho, o YouTube pergunta o nome dela e a moça fala que se chama Beatriz. O rapaz então pergunta para onde ela estava indo e a mulher fala que está com pressa, pois está indo para uma festa com seus amigos. Nate então pergunta se ela poderia passar o seu Instagram para ele, mas a garota diz que não usa redes sociais. Em seguida, o YouTube pergunta se ela poderia pelo menos deixar seu número com ele para eles conversarem depois. A mulher então fala que está com pressa e não tem tempo para isso. O rapaz fala que ela pode deixar o seu número com ele, depois ele pode ligar para ela quando ela estiver mais tranquila, mas a garota diz que não e também fala que namora e continua andando. O YouTube então, após levar um fora da garota, vai na direção do seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse pelo Nate. Ela vem caminhando e pede o YouTube para abrir o vidro e diz para ele que pode ficar com o número dela. Nate então pergunta se ela não está com pressa agora, mas então a moça fala que ainda tem um pouco de tempo, pois os seus amigos ainda não chegaram lá. O YouTube fala que tudo bem e pergunta quantos amigos delas irão para essa festa. E a mulher responde dizendo que irão uns 4 amigos. Ele pergunta o que ela está planejando fazer após isso e ela diz que está querendo ir ao parque de diversões. Nate então diz para ela que ele não quer atrapalhar os seus planos e que ele já está indo embora. A moça pergunta para o rapaz onde ele está indo e ele diz que está indo para sua casa arrumar algumas coisas para comer, mas ela diz para ele fazer isso depois e fala para ele saírem para beber algo. Em seguida, Nate pergunta se os amigos dela não irão achar ruim dela chegar atrasado. Então, a garota diz que os seus amigos ainda não estão no local planejado e que ainda irão demorar mais de meia hora. Nate a questiona perguntando o porquê dela estar com tanta pressa quando ele a abordou. Ela diz que sua amiga só foi avisar depois que eles não estavam no lugar e que ainda irão demorar um pouco. Mas o YouTube mesmo assim fala que estava querendo ir para casa, pois ele está um pouco cansado. A garota continua insistindo para eles darem uma volta junto. Nate continua dizendo que ela sequer passou seu número quando ele abordou. A moça então novamente diz que é porque ela estava com pressa, pois sua amiga não tinha avisado que eles iriam demorar. O YouTube pergunta de onde a mulher é e ela responde dizendo que mora em outro bairro e que ela só estava ali para ir nessa festa. Nate fala que tudo bem e chama ela para entrar no seu carro. Então a garota entra no carro de Nate sem pensar 2 vezes. E após entrar no carro, o YouTube já vai perguntando o objetivo da mulher com ele. E ela disse que quer ir beber com ele e que o carro dele daria um ótimo post nas redes sociais. O YouTube pergunta se ela só está a fim de usar ele. Então a garota fala para ele não olhar para a situação desse jeito. Nate fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e fala para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O vídeo começa com Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome. Ela responde para ele na lata que ela não tem nome. Ele então pede para pegar o número dela e ela responde que não, que ela é casada. Naya então fala que só queria fazer amizade e ela fala que sente muito, mas não pode conversar com ele. Ela dá um fora nele e sai andando. Naya então aceita o fora da mulher e caminha em direção ao seu Corvette. Na hora que a mulher vê o carro de luxo de Naya, na mesma hora ela muda de ideia, a mágica acontece e ela vem falando que ele arrasa com esse carro.
e que eles deveriam dar uma volta juntos. Ele então pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Elisa. Nair fala seu nome e diz para ela que só estava tentando conhecê-la e que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que sabe que agiu errado, mas que vai se recompor com ele. Nair então pergunta se ela é casada, e ela responde que sim, mas isso não importa. Ela então pergunta se ele tem namorada. O youtuber fala que não, mas que está procurando uma namorada que tenha a beleza dela. Ela fala que ele está exagerando. O youtuber então fala que ela é a garota mais linda que ele viu hoje. Em seguida, ela fala para ele que gostou muito do carro e que gostaria de tirar algumas fotos para guardar de recordação. Ele então fala que sem problema e pede para ela fazer as melhores poses para ele tirar as fotos. A mulher faz do jeito que ele disse. Ele então fala que ela leva muito jeito para tirar as fotos e que vão ficar muito boas. E pergunta se ela é modelo ou algo do tipo. Eles então começam a combinar de sair juntos para beber. E o Nair continua tirando as fotos dela. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem mais à vontade, e ela entra sem pensar duas vezes. Já dentro do carro, o Nair pergunta o que ela faz, e ela fala que ela é dançarina. Ele então fala que ela deve dançar muito bem. Ela fala que ele vai ter que descobrir. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no início, e ela responde que achou que ele era um cara comum e não sabia que ele era um grande empresário. Nair então fala que ficou chateado do jeito que ela tratou ele e que ela podia ter tratado ele melhor e que ela só mudou com ele quando viu seu carro. Ele então fala que ela demonstrou ser interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. Ele fala que é melhor ela descer do carro porque não vai mais dar certo. Ela questiona pedindo para ficar no carro e pede desculpas, mas ele fala que ela já perdeu sua chance e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Isso aí é um mito. Mito. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito.
Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já tá indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com o London chavecando essa linda garota. Ele aborda a moça, elogiando ela, dizendo que a roupa dela está muito bonita. A garota agradece o elogio do London. Ele então pergunta o nome dela e fala que ela está muito linda. Ela fala que seu nome é Sabrina e pergunta o nome do youtuber. E ele diz que o seu nome é London. Em seguida, o rapaz pergunta de onde a mulher é. E ela fala que ela é de Montreal, do Canadá. E pergunta o mesmo para London. E ele diz que ele é do norte de Nova York. O YouTube fala que tinha uma casa em Houston e acabou se mudando para essa cidade. A mulher acha muito interessante e fala pro rapaz que já ouviu falar muitas coisas boas de Houston. Eles então conversam mais um pouco e London fala que ela parece ser uma pessoa muito legal e que eles deveriam se conhecer melhor. O rapaz então pede para a garota passar o seu número para ele. Ela fala que tudo bem e coloca seu número no celular de London. Ele então pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. E ela diz que talvez mais tarde iria a um restaurante japonês e nada demais. Ela também pergunta para London se ele estava planejando algo e o youtuber responde que não. O rapaz então pergunta para ela o que ela estava indo fazer agora. Ela diz que iria para a praia, mas desistiu de ir para lá. E ela diz que está com medo de chover e que o tempo não está muito certo. London diz que sim e fala que ele realmente não está planejando fazer nada durante o dia e que eles poderiam ir no restaurante juntos. A moça fala que eles podem ir sim, mas que é meio longe para ir a pé. London então diz para ela não se preocupar com isso e vai em direção ao seu glorioso Corvette. O YouTube então mostra o seu carro para a garota e ela fica impressionada com o carro de London. Ele então chama ela para entrar no carro e a garota aceita e entra na máquina. E após os dois entrarem, a garota fala que London deveria deixar ela dirigir o seu carro. London então diz que não, que isso ele não irá permitir. O YouTube então pede para a moça contar um pouco sobre ela. Ela diz para ele que ela gosta de dormir e fala que trabalha até tarde e que quando ela chega em casa, a coisa que ela mais gosta de fazer que é dormir. E após isso, os dois continuam tendo uma conversa descontraída. E o youtuber novamente elogia a garota, dizendo que ela é muito linda e tem uma ótima personalidade. Ela então agradece. London então pergunta para ela qual o tipo de cara que ela gosta. E a garota afirma para ele que gosta de caras com um grande coração. London gosta da resposta da mulher e revela para ela que ele está fazendo um teste que ela passou. A mulher fica confusa e muito impressionada. O rapaz então explica que ele queria ver se ela seria uma interesseira, mas que ela provou o contrário e ela é uma ótima pessoa. London mostra para ela a câmera e pede para ela falar o seu Instagram. E a garota fala o seu Instagram para a câmera e assim terminamos mais um vídeo. O vídeo começa com Nai elogiando essa garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela, perguntando como ela está. A garota então responde que estava bem antes dele vir falar com ela e diz para ele não fazer ela perder seu tempo. Nai então não insiste muito e já vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. E a garota, quando vê a máquina que o YouTube estava, não perde tempo e volta na mesma hora para conversar com ele.
Ela volta perguntando para o Nai se aquele carro é mesmo dele, e o YouTube confirma que sim. A garota fica impressionada com o carro do rapaz. Ele então pergunta para ela por que ela não deu atenção para ele quando ele abordou ela na calçada. E ela diz para o rapaz que não queria perder seu tempo com um cara qualquer. Naya pergunta o que isso significa. E a mulher então fala que não queria perder seu tempo conversando com alguém que não teria nada para oferecer de melhor para ela. O YouTube fala que tudo bem e muda de assunto, perguntando para a garota onde ela estava indo com tanta pressa. E ela fala que estava um pouco atrasada para um almoço que tinha combinado com seus amigos. Naya então pergunta se eles não irão ficar bravos com ela se atrasar. A mulher então diz que não e fala que acabou de encontrar algo melhor para fazer do que sair com eles. O rapaz pergunta para a mulher se ela está planejando mais alguma coisa durante o dia e ela responde para ele que não. O Naya pergunta para a garota se ela tá namorando e ela afirma para ele que não. O YouTube pergunta de onde a garota é e a mulher então responde dizendo que nasceu em Houston. O rapaz entende e fala que se mudou para aquela cidade há pouco tempo e está em busca de conhecer novos lugares e fazer novas amizades. A mulher diz que está disponível e pode apresentar alguns locais para ele. Naya pergunta se ela não irá perder o almoço com seus amigos e ela fala que não e diz que irá ficar tudo bem. O Naya fala que ok e chama ela para entrar no carro. A moça então entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o YouTuber. Após eles entrarem no carro, a garota pergunta o que eles irão fazer. O Naya responde que apenas está querendo conhecê-la melhor. A mulher então diz para o YouTube levar ela para sair, mas o rapaz pergunta por que ele faria isso sendo que ele acabou de conhecê-la. E a garota fala que é porque ela é bonita e começou a dar em cima do Naya. Ele então diz que isso não é o suficiente e que tem várias garotas bonitas por aí. A mulher então muda de assunto e fala para eles irem comprar roupas porque ela está com poucas. Naya então fala que isso é um problema dela e fala para ela cuidar disso sozinha. A garota então fala para eles saírem juntos, que eles podem almoçar juntos e se dar bem, mas Naya diz que não está afim e conta sua história para ela e diz que ele era casado, mas suas condições não estavam boas e quando ele saiu para trabalhar, sua esposa tinha o deixado e depois ele ficou em busca de melhores condições e agora queria conhecer pessoas novas, mas que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e fala para ela descer do carro. A garota desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora de Naya. O vídeo começa com Kai abordando essa linda morena. Ele elogia a beleza dela e fala que ela parece uma princesa e pergunta qual o nome dela. Ela fica assustada e fala que não conversa com estranhos. Ele então pergunta se ele não pode saber o nome dela e ela fala que é melhor não. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas que também não está procurando. Ele fala que achou ela muito linda e só queria conversar com ela, mas ela o rejeita e manda ele ir embora e se tocar. O YouTube então caminha em direção ao seu Corvette, porém quando a mulher vê que o cara está numa super nave, na mesma hora a mágica acontece e ela vem atrás dele toda interessada em falar com ele e pede desculpas por ter agido daquele jeito com ele. Ela fala que não gosta muito de falar com estranhos porque hoje as coisas estão muito complicadas. Kylie então fala que tudo bem e que ele já entendeu que ele não faz o tipo dela. Ela responde que não é nada disso e que ela só ficou um pouco com medo. Ele então pergunta se ele tem alguma chance com ela. A mulher fala que eles podem sair para se conhecer melhor. Ele então fala que antes deles saírem, ele precisa saber se tem chance com ela, porque ele não quer perder o seu tempo se não tiver uma chance.
A mulher fala pra ele que ele é um cara atraente e que tem chance com certeza. Ele então pergunta de onde ela é e pra onde ela estava indo. E ela responde que ela é de Ohio e que estava indo para sua casa. Ele então pergunta aonde fica a casa dela e ela responde que mora bem ali perto. Ele então fala que eles poderiam sair para tomar uma bebida ou fazer alguma coisa. Ela concorda com ele e ele então fala que gostou muito da beleza dela e que ela tem algo que chamou sua atenção. Ele então fala que eles podem sair para beber e depois ir para a casa dele para ficarem juntos e se conhecerem melhor. A garota fala que para ela está tudo bem. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. E como já é esperado, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Dentro do carro, ele pergunta se ele tiver um relacionamento com ela, o que ela teria para oferecer para ele. E ela responde que ela vai dar o carinho que ele merece. Ele então fala que só isso não é o suficiente e que ela teria que trabalhar duro para eles conquistarem as coisas juntos. Mas ela fala que não e acha ruim, que ele tem muito dinheiro e que ele pode trabalhar sozinho. Ele então fala que ela pode descer do carro porque ela é muito interesseira e ele não está afim mais dela. Ela começa a implorar para ficar no carro e pede mais uma chance para ele. E fala que tudo o que ele quiser ela pode fazer agora. Ele responde que ela não é quem ele imaginou que ela fosse. E que não sai com garimpeira de ouro. E manda ela ir embora. E no fim ela acabou sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o nosso YouTube encontrando uma mulher enquanto ela caminhava. Ele a deseja um bom dia e se apresenta para ela, e pergunta o nome dela, e a mulher diz que estava com pressa e que precisa ir embora. Ele insiste e diz a ela por que não pode ao menos se apresentar, e ela volta a dizer que estava com muita pressa e que precisa ir e continua caminhando. Quando então o YouTube aceita o não da garota, e desiste e caminha até o seu carro. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher volta em direção ao YouTube e ela pergunta se o carro é mesmo dele. Ele diz que sim e pergunta se ela gostou do carro. E se ela não estivesse com tanta pressa, eles poderiam dar uma volta no Corvette. E ela diz que adoraria dar uma volta no carro, que seu compromisso não era nada de urgente. Ele então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e só ia perguntar se ela podia o ajudar. E ela responde que ela pode ajudá-lo sim. Ele então diz a ela que ela parecia estar com bastante pressa e que ele já estava pensando mal dela, já que ela voltou quando viu seu carro. Ele reclama que ela nem se apresentou a ele e diz que se chama Joel. E que ela nem lhe disse o seu nome. Ela diz que o nome dela é Milha e adora carros de luxo. Isso aí é um mito. Ela diz para ele que ela ainda tem um tempinho sobrando e que eles poderiam dar uma volta. Joel então pergunta se ela não tem um namorado. E ela responde que não, que ela está solteira e que isso não é um problema. Joel então pergunta como que uma moça tão bonita não tem namorado. E ela responde que os homens que procuram ela não vale a pena nem dar uma chance. Joel então fala que ele é diferente dos outros homens e que ela vai perceber isso mais cedo ou mais tarde. Então, o YouTube a convida para entrar no carro. Já dentro do carro, o YouTube pergunta por que ela não se apresentou para ele desde o início. Ela responde que não conversa assim com qualquer pessoa. Ele diz que realmente deseja dar uma volta com ela, mas sabe que ela voltou porque ela é uma interesseira. Ela então pergunta se ele acha ela interesseira só porque ela achou seu carro bonito. E ele diz que sim, pois antes de ver o carro, ela nem deu a mínima atenção para ele. A mulher então se irrita e sai do carro. O youtuber também sai do carro e pergunta se ela não reconhece ser uma garimpeira, que mesmo assim eles poderiam dar uma voltinha. A mulher vai embora e deixa o YouTube falando sozinho.
e nenhum dos dois acabou se dando bem nessa história. E no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o Nae chavecando essa garota. Ele tenta abordar a mulher para conversar com ela, mas ela então já vai sendo bem rude, xingando o rapaz e mandando ele não incomodá-la. Nae não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E na mesma hora, a mágica acontece e a garota vê o carro do rapaz voltando na mesma hora para conversar com ele. Ela pede o YouTube para abaixar o vidro do carro. O YouTube abaixa, então a garota pede desculpas para ele e diz que não estava tendo um bom dia. Nae então pergunta se um dia ruim está fazendo ela ficar tão rude assim, e ela diz que está tendo um péssimo dia e novamente pede desculpas para o Nae. O rapaz pergunta o nome dela e ela fala para ele que seu nome é Dani. O youtuber fala que seu nome é Nae e diz que é um prazer conhecê-la. Ele então desce do carro para conversar melhor com a mulher. Após descer do carro, o Nae pergunta de onde a garota é, e ela responde dizendo que ela nasceu naquela cidade mesmo e pergunta ao YouTube de onde ele é. Ele fala que é do México e se mudou para a cidade há pouco tempo e estava dando uma volta para tentar fazer novos amigos, e que ela parecia ser bem legal, mas que ela foi muito rude com ele. A mulher fala que sente muito novamente e diz que está tendo um dia ruim e estragou todo o seu humor. Nae pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. A moça fala que não está planejando nada e que estava voltando para casa para esfriar a cabeça. O rapaz pergunta o que aconteceu com ela e por que ela estava tão nervosa quando ele a abordou. E ela diz que estava na casa do seu namorado, mas eles brigaram, mas que não vai deixar isso estragar o seu dia, e pede para Nae dar uma volta com ela. O YouTube aceita e chama ela para entrar no glorioso Corvette. A moça aceita e na hora ela vai caminhando para entrar no carro. E após os dois entrarem, Nae pergunta com que ela trabalha. E a moça responde que ela é modelo. O YouTube acha interessante e pergunta quanto tempo ela trabalha como modelo. A garota responde dizendo que é mais ou menos 1 ano e que agora está planejando abrir um podcast. O rapaz acha legal e pergunta qual tipo de conteúdo ela vai fazer. A mulher então diz que iria postar sobre sua vida e seus amigos e suas experiências de vida. O YouTube pergunta para a garota como ela teve essa ideia, e ela diz que é porque ela tem várias histórias e memórias e ela sabe que as pessoas irão gostar. Ela fala que na sua adolescência saía para várias festas e tinha muitas aventuras e por isso tem várias histórias. Nae pergunta para a mulher o que ela gosta de fazer. Ela fala que gosta de sair para beber e que eles poderiam sair para ela apresentar alguns bons lugares para ele. Mas Nae fala que vai ser sincero e que não precisa. A garota fica bem confusa. Então o Nae diz para ela que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ela só conversou com ele por causa do seu carro. Ele pede para a mulher descer do carro e deseja ela uma boa tarde. Ela desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora do Nae. O vídeo começa com Kilo chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, mas a moça não dá atenção para o rapaz e continua andando. Mas o YouTube insiste em conversar com a moça. Ela fala que não quer atrapalhar o trabalho do rapaz. Ele então fala que pode parar um tempinho para conversar com ela. A garota fala que é melhor não e diz para ele que não quer atrapalhar. Então o rapaz diz que ela não atrapalha e que ele pode tirar um tempinho para conversar com ela. A mulher, em seguida, fala que também está com pressa. Kilo pergunta se pelo menos poderia deixar o seu número com ele. A moça fala para ele que não, e não é bom ele ficar fazendo isso em seu horário de trabalho. O YouTube fala que não tem problema e que ele só vai pegar o número dela para mandar mensagem mais tarde. A mulher continua dizendo que é melhor não fazer isso. O rapaz então desiste de conversar com a moça e vai em direção ao seu glorioso Corvette.
O rapaz então pega seu soprador e guarda em seu carro. E é assim que a mágica acontece, e a garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse no rapaz. Ela volta perguntando para ele se aquele carro é mesmo dele. O rapaz então responde que sim. Ela fala que pensou melhor e que o rapaz pode ficar com o número dela, sim. O YouTube pergunta por que agora há pouco ela não queria passar o seu número. A moça disfarça falando que tinha ficado com medo de dar algum problema para o rapaz, mas ela pensou melhor e não terá nenhum problema ele pegar o número dela. O YouTube então fala que se ela ficou com tanto medo, ela poderia ajudar ele agora em seu trabalho. Mas a garota fala que não precisa e devolve o soprador para o rapaz. Ele então guarda no carro. A mulher pergunta para o rapaz o que ele irá fazer. Aquilo então fala que ele está indo para sua casa. A moça fala para ele não ir e pede para eles conversarem um pouco. O mesmo fala que tudo bem, pois não tem nada para fazer agora. Ele pergunta para a garota se ela está querendo sair para comer alguma coisa, e ela fala pro YouTube comprar algo para ela. Então o rapaz diz que não tem muito dinheiro. A moça então pergunta se ele está soprando folhas ali de graça, e ele fala que não e diz que é pago no final do mês. A garota pergunta o que ele iria fazer mais tarde. Kilo então diz que iria ficar em casa pois está sem dinheiro. A mulher em seguida pergunta para o rapaz como ele tem um carro daquele e não tem nenhum dinheiro sobrando. Ele então fala que o carro não é seu, que só está vigiando, e pergunta se tem algum problema. E a mulher fala que sim. Na sequência, o rapaz entra no carro e diz que só estava brincando e que o carro é mesmo dele. Então a garota fala que eles poderiam dar uma volta, mas o rapaz fala que não está interessado, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que quando ele falou que não tinha dinheiro, ela perdeu todo o ânimo de conversar com ele. A mulher tenta se explicar dizendo que não era nada disso, mas Kilo fala que ela não precisa ficar se explicando e pode seguir seus planos, pois eles não irão sair juntos. A mulher fica achando ruim e sai xingando o YouTuber, mas no fim acabou tomando fora de Kilo. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o YouTuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O YouTuber então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o YouTuber.
Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer, e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. O vídeo começa com Nate abordando essa garota. Ele fala que se chama Nate e pergunta o nome dela. E ela responde para ele que se chama Jennifer. Ele então elogia as unhas dela e fala que gostou muito. E pede para falar com ela alguns minutos. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Ele continua insistindo e pergunta se ela não pode falar com ele. Ela fala que agora ela está ocupada e sai andando sem dar nenhuma atenção. Nate então vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela imediatamente começa a puxar papo com o youtuber e Nate chama ela para vir para perto dele para eles conversarem. Ela então pergunta se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela pode falar com ele agora. A mulher responde que sim, que tem algum tempo para eles conversarem. Ele então pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. E ela fala que não, porque ela não tem namorado e ela está solteira. Em seguida, Nate fala que só queria conversar com ela e conhecê-la melhor. Porém, ela estava sendo muito rude com ele. Ela responde que está muito frio aqui fora e por isso não queria parar para conversar. Nate então pergunta se ela quer entrar no carro para eles conversarem agora, lá dentro. A mulher fala que sim, mas que antes quer tirar algumas fotos com o seu carro. Nate então pede para ela fazer as melhores poses para tirar as melhores fotos. Na sequência, ele pergunta se ela tem algum compromisso agora. E ela fala que terminou seu compromisso e que estava indo para casa. O youtuber fala que eles poderiam fazer alguma coisa juntos. Ela fala que sim e ele então pede para pegar o número dela. Ela responde que quando eles estiverem dentro do carro que ela vai passar o número para ele. Nate então concorda e chama ela para entrar no carro de luxo. E vamos ver o que isso vai dar. Já lá dentro do carro, o YouTube fala que é novo na cidade e está tentando encontrar um bom lugar para ir. E pergunta se ela conhece algum bom lugar. Ela fala que conhece bem a cidade e que pode levar ele em qualquer lugar que ele quiser. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no começo. E ela fala que não sabe, mas que ele tem olhos muito bonitos. Ele então fala que ela só queria conhecer ele depois que viu seu carro de luxo. E diz para ela que é melhor ela descer do carro porque não vai rolar nada entre eles. Porque ela é muito interesseira e fala para ela pensar melhor porque dinheiro não é tudo. E a deseja uma boa tarde. A mulher até tenta insistir para ficar no carro, mas ele fala que não e manda ela descer. E no fim, ela acabou sendo rejeitada pelo Nate.